Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho. Começando mais uma aula de hoje, vamos trabalhar hoje direito administrativo, a parte de controle da administração pública. Uma matéria muito tranquila, mas sempre está aí pintando nas provas e a gente tem que ficar bem afiado quanto a ela. Já saúdo nossos alunos da mentoria, sejam todos bem-vindos aí. Vamos para cima. Olha só, de forma introdutória, eu tenho que relembrar com vocês que não há um diploma que cuide do controle da atuação administrativa, né? Mas o tema é tratado no bojo da Constituição Federal e em diversos diplomas infraconstitucionais. Então, eu não tenho um código, digamos assim, que estabelece um controle, mas eu tenho que o controle em si da atividade da administração pública. Ele é repleto de legislação infraconstitucionais e a própria Constituição Federal. Quando eu falo de tutela, de autotutela dos atos administrativos, a gente está falando de legalidade, estou falando de controle. Bacana? Beleza? O conceito de José dos Santos Carvalho Filho, né, de forma muito sistemática, conceitua o controle da administração como ele denomina aqui, podemos denominar de controle da administração pública o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas de poder. Bacana? Então, um poder de um controle onde a própria administração pública realiza por mecanismos jurídicos e administrativos, não só ela, mas também de forma externa e interna, vamos falar sobre isso, o controle das suas atividades, beleza? Qual é a natureza jurídica, professor? É natureza jurídica de princípio fundamental da administração pública, tá? Então, natureza jurídica e natureza de princípio fundamental da administração pública. Como bem esclarece também o mestre José dos Santos Carvalho Filho, tá? O decreto 200 de 1967 trata do Estatuto da Reforma Administrativa Federal e relacionou com 5 princípios fundamentais aos quais deverá estar atrelada a administração pública: o planejamento, a coordenação, a descentralização, a delegação de competência e o controle. Beleza? Então, o controle ele vem estabelecido positivado no Decreto 200 de 1967. É importante lembrar de que o controle pode ser efetivado mediante provocação pelos próprios cidadãos nos órgãos administrativos e jurisdicionais com o objetivo de defender o interesse da coletividade. Bom, essa aí foi a parte introdutória, conceitual, natureza jurídica, maravilha. O que realmente pega para o concurso público e exame de ordem é saber a classificação, bem que quando eu falo classificação, eu venho falando de doutrina, né? Não está na lei, então está na doutrina, mas existe uma doutrina majoritária. Os doutrinadores eles falam, não, realmente classifica assim, classifica assado, e aí essa classificação geral é cobrada em prova, beleza? Que não vamos ver hoje na nossa aula de hoje. E outro ponto que é cobrado, como que ocorre o controle dentro da administração e fora dela, beleza? Dito isso, vamos falar sobre classificação. A primeira classificação que nós temos é quanto à natureza do órgão controlador. Existem 3 classificações pelo órgão controlador que pode ser exercido pelo Poder Legislativo, a própria administração pública e o controle judicial. O controle realizado pelo Legislativo é diretamente ou mediante o auxílio do Tribunal de Contas, tá? O Poder Legislativo está ligado diretamente à manifestação popular, porque como nós elegemos nossos representantes, então o Poder Legislativo ele tem essa função precípua de fiscalizar a coisa pública. Então, o Legislativo ele tem qual é a função constitucional típica do Poder Legislativo? Não é só legislar, toma cuidado, legislar e fiscalizar a coisa pública. Beleza? Coisa pública. Beleza? Então, porque eles são nossos representantes, que assim nós voltamos para tanto. Então, eu tenho, por exemplo, a Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma hipótese de controle dos atos administrativos. Beleza? Tranquilo? E esse controle é exercido também de forma auxiliar pelo Tribunal de Contas. Agora eu vou falar sobre isso, sobre o Tribunal de Contas. Controle administrativo é um controle interno. Esse é conferido à própria administração pública e decorrente do poder de autotutela, tá? Poder de autotutela. Autotutela, lembra, cortar na carne. Lembra assim, cortar na carne é autotutela. Cuidado, não confunde com o poder de tutela. O poder de tutela é quando a própria administração pública fiscaliza um ato, um particular, um concessionário público. Beleza? Rota do Oeste. Então, o governo fica observando. Ó, vamos fazer certinho aí, senão vou retomar. Vou fazer encampação. Né? Vou pedir um decreto legislativo, vou pedir uma autorização legislativa e vou pegar de volta
esse serviço público. Mais ou menos assim, é o poder de tutela. Aqui é autotutela. A administração vê o ato e fala, não, está errado, vamos anular ele. Aí vai e anula o ato. Beleza? É o controle interno no âmbito da administração, da própria administração pública. Pode ser realizado de ofício ou provocação da parte interessada. Quando fala provocação, alguém fala, ó, administração, está errado esse ato aí. Eu posso fazer através de uma ação popular, judicialmente, e a administração pública realmente está errado. E ela mesma corrige. Base dela, a súmula 473 do STF. Isso aqui cai mais do que o Neymar em final de Copa do Mundo. Olha lá, essa aqui é piadinha sem graça, né? Mas vamos lá. STF, súmula 473. A administração pode anular seus próprios atos, beleza? Quando eivados de vícios que tornam ilegais. Então, falou de legalidade, estou falando de anular. Porque deles não se originam direitos. Ou revogá-los, aí agora, ou revogar por motivo de conveniência ou oportunidade. Então, quando eu estiver falando de conveniência ou oportunidade, de forma discricionária, estou falando de revogação. Quando eu estou falando de legalidade, estou falando de ato de anulação. A administração pública pode fazer tanto anulação como também pode revogar. Beleza? Respeitados os direitos adquiridos, ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Por que falar apreciação judicial? Não vamos falar agora a respeito disso, né? Nós temos um sistema próprio que é utilizado aqui no Brasil. Agora eu vou falar sobre isso. Então, quer dizer que, mesmo que a administração pública analisa, o judiciário pode rever alguns atos. É claro que ele não mexe em mérito. Em questão de revogação de ato por conveniência ou oportunidade, o mérito administrativo, o judiciário ele não se intromete. Só se é eivado de ilegalidade ou se tratar de um ato dele, né? Então, a revogação não é ato que se faz perante o judiciário. Só se o judiciário estiver analisando um ato administrativo dele, que é possível, e aí ele pode revogar. Bacana? Judicial. O último controle que é realizado pelo judiciário, limitado aos atos, aspectos de legalidade. Acabei de falar aí. Não fala controle de mérito, legalidade, tá? Falou legalidade, estou falando de anular ato. Promovido por meio das ações constitucionais perante o Poder Judiciário, ações condicionais, ação civil pública, estou falando de ação popular e outras mais. Pode ser exercido a priori ou posteriori, pode ser exercido antes ou depois, né? Cautelarmente, digamos assim, conforme se realize antes ou depois do ato controlado, respectivamente. O controle judicial sobre as atividades administrativas é sempre realizado mediante provocação da parte interessada. Por quê, professor? Por que aqui não é realizado de ofício, como é um ato administrativo? Porque a jurisdição, o poder judiciário, ele tem uma característica que ele é a chamada inércia do poder judiciário. Ou seja, para você, direto a gente vê, o juiz fez aquilo, por que o juiz não fez aquilo? Por que o Supremo fez aquilo? É assim, gente. O Supremo ele só age porque alguém foi lá e bateu na porta, entendeu? O Supremo só vai decidir se alguém for lá provocar ele. Se ninguém falar nada, ele fica na dele. Em tese, né, gente? Em tese. Quer dar fake news aí que o Supremo agiu, mas tudo bem. Mas a regra é que o judiciário, ele é inerte. Ele não age sozinho. O juiz não vai fazer algo se não houver um pedido antes. Por isso, é necessária a provocação. Exemplo, mandado de segurança e ação civil pública. O judiciário poderá interferir no mérito administrativo. Exemplo, no caso acima, o prefeito resolve construir um posto de saúde do bairro Y. Essa aí é questão de prova, viu, gente? A pergunta veio assim, o judiciário pode interferir no mérito administrativo? A regra é que não, nós já falamos sobre isso. Mas olha esse exemplo aqui. No caso acima, o prefeito resolve construir um posto de saúde no bairro Y, apenas para utilizar de um imóvel de seu irmão, que foi comprado pelo município em valor superfaturado, a fim de que o posto fosse construído naquele imóvel. Perceba, portanto, que houve nítida ilegalidade, tá? Ocasionou nesse caso um desvio de finalidade, o que importa é a anulação judiciária. Então, o judiciário ele pode, sim, intrometer quanto o que fazer ou não deixar de fazer do ato, o mérito administrativo, essa discricionalidade, se tiver viciado. Bacana? Mas seco. Perguntar seco para você. Judiciário intromete no mérito? Você vai dizer não. Aí se tiver uma questão explicando e o examinador vai puxar sua língua. Você vai ver como uma questão que vai falar sobre ilegalidade do ato discricionário, você fala, opa, aí tudo bem. Aí ele pode meter o dedo. Resolve essas duas questões aqui, pessoal da mentoria. Vamos avançar. Quanto à extensão do controle. O controle pode ser interno ou pode ser externo quanto à extensão. Interno. O controle interno é autocontrole. É exercido dentro do poder judiciário. Dentro do próprio poder, no mesmo poder.
Esse controle interno é possível vislumbrar em cada um dos poderes. Eu vejo esse controle interno no legislativo, eu vejo isso no executivo e vejo no judiciário. Por exemplo, na Defensoria Pública, existe uma corregedoria que exerce o controle interno sobre os atos dos membros e servidores. Né? Inclusive, a Defensoria ela é diferenciada que existe uma ouvidoria, onde tem participação popular na ouvidoria. Beleza? Outro exemplo é a fiscalização realizada por órgão controlador da União, sobre a execução de determinado programa de governo da Administração Pública Federal. A CGU vai lá e fiscaliza a aplicação de algum programa que não está sendo aplicado. Bacana, esse é o controle interno. Controle externo é aquele realizado por cada poder sobre o outro, né? E aqui nós temos um controle externo, eu tenho aqui uma classificação que pode ser geral e específica, né? A classificação geral é esse controle externo, é o freios e contrapesos, né? É aquele checks and balances que a gente já ouviu falar. Checks and balances significa freios e contrapesos. É o poder, um poder controlando o outro, exercendo um certo limite de controle contra o outro. Por exemplo, quando vai na situação do Supremo, quando você tem a eleição, a escolha do ministro do STF. Primeiro, eu tenho a indicação do presidente. Segundo, eu tenho sabatina lá no Legislativo, no Senado Federal. E por terceira fase, que é a análise dele perante o Supremo dos requisitos. Então, veja, ele passou pelos 3 poderes. Esse é um exemplo de checks and balances. É um exemplo de controle externo, lato sensu. Bacana? Beleza? A situação fora do âmbito do poder de controle, quando a Constituição é isso que eu expliquei, né? Pode interferir por outro. Eles chamam de checks and balances. Cuidado que uma parte da doutrina chama também de controle popular, né? Controle popular, esse controle externo também, eu já vi em prova falar que o controle externo é um exemplo de controle popular, tá? É o exemplo quando um cidadão, ele entra, impetra, né? É bem que o verbo é impetrar a ação popular, porque a ação popular para muitos é tido como um remédio constitucional, então impetra a ação popular para anular um ato lesivo ao interesse público. Nesse caso, é um controle externo, mas é tido como controle popular. Beleza? Rafael Carvalho, ele traz um controle social, tá? Ele traz na doutrina dele um controle social, que é aquela que é implementada pela sociedade civil por meio de participação dos processos de planejamento, acompanhamento, monitoramento, avaliação de ação de gestão pública na execução de políticas e programas públicos. Por exemplo, a participação em consulta pública ou uma audiência pública, um direito de petição ou representação. Então, essa participação do povo dentro da gestão seria uma hipótese de controle social. Tranquilo? Avançando, quanto ao âmbito de atuação. Só uma correção. Na verdade, o controle externo, âmbito constitucional, que é essa visão no checks and balances, tá? Então, eu vou até colocar aqui, ó. Então, o controle externo constitucional seria a teoria, aplicação da teoria do checks, tem um enfinzinho assim, checks and balances, ou seja, a teoria do freio e contrapesos. É aquele exemplo que eu falei para você da escolha do ministro, tranquilo? E aí eu tenho um controle externo, aí sim, controle externo lato sensu, eu vou até copiar aqui. Isso aqui está lá no comentário lá de uma questão que eu lembrei, falei, não, vou colocar aqui. Então eu tenho um controle externo lá em sentido amplo, né, lato sensu, que pode ocorrer esse controle externo sem que esteja vinculado com essa ideia de um poder sobre o outro. O exemplo que a doutrina trata, quem fala isso é a de Pietro, ele dá o exemplo da OAB, quando a OAB participa no processo do concurso público da magistratura. Então, esse seria um exemplo de controle externo em sentido amplo, tá? E não inserido nessa ideia de controle externo constitucional. Beleza? Só isso para a gente poder fechar essa parte de controle externo. Agora sim, agora vamos avançar. Controle quanto ao âmbito da atuação. Pode ser, eu tenho um controle por subordinação, que é um controle realizado entre os órgãos, né? Um órgão entre outro, eu tenho a ideia de subordinação jurídica. Já entre uma ideia da administração direta sobre as entidades descentralizadas, né, que eu estou falando, quando eu falo descentralizado, estou falando, por exemplo, de uma autarquia como o INSS, não há subordinação. Isso nós aprendemos lá na aula lá atrás de administração pública.
né, na parte 1 de empresas estatais, ali no início. Nesse caso, na verdade, existe um controle finalístico, né, ou ministerial para uma parte da doutrina. Aqui há uma ideia de controle, de não há subordinação entre o Ministério da Educação, o Ministério da Previdência Social com o INSS. Não há uma hierarquia, não há uma subordinação, mas há um controle finalístico do Ministério para tanto. Beleza? Tranquilo? Quanto à natureza, pode ser um controle de legalidade ou de mérito. Já falamos lá em cima, né? Quando eu falo legalidade, analisa a compatibilidade da atuação administrativa com o ordenamento jurídico. Se essa ação do agente público não está está colidindo com a lei, beleza? Por exemplo, a anulação de contrato administrativo que viola a antiga 866, né? E aí eu tenho um controle de mérito exercido sobre a própria administração pública quanto ao juízo de conveniência e oportunidade. Lembra, falou de conveniência e oportunidade, estou falando de mérito. Mérito a gente vai falar de motivo e objeto, né? Que se prende à ideia do mérito, os elementos do ato administrativo, é o motivo e o objeto que se prende à ideia do mérito, que eu tenho uma ideia de conveniência e oportunidade, que aqui o ato não é anulado, o ato aqui é revogado, beleza? Não se admite o controle de método dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, isso que eu já falei lá atrás, exceto quando praticados pelo próprio Poder Judiciário no exercício da sua função atípica ou vício de legalidade, beleza? Então, quando tiver vício de legalidade ou a função, quando o próprio judiciário estiver realizando uma função atípica de contratar alguém, por exemplo, aí eu posso existir um controle de mérito do ato administrativo. Fora isso, esqueça, tá? Lembrando que a revogação de ato administrativo lembra da teoria dos motivos determinantes, que a gente já aprendeu lá atrás, né? De acordo com essa teoria, a validade do ato administrativo depende da correspondência entre os motivos e a existência concreta de fatos. Por exemplo, o sujeito, ele para exonerar um cargo em comissão, não é necessário uma devida motivação, porque ele é ad nutum, né? Livre nomeação, livre contratação. Aí o desembargador prefere motivar. Ó, eu estou mandando fulano de tal, desligando ele pelo cargo em comissão, pelo fato. Lembra, cargo em comissão é diferente de função em comissionado. Cargo em comissão, o cara já é concursado, ok? E ele ele assume um cargo público, um cargo em comissão, ou seja, um plus. E ele concorre a essas vagas com outros não concursados. Melhor dizendo, a função comissionada, a função em comissão, esse aí necessariamente deve ser concursado, é um policial rodoviário que ascende ao cargo de superintendente. É uma função de confiança. Beleza? É uma função comissionada. Já o cargo em comissão ou cargo comissionado, esse daí é a mesma ideia, livre nomeação, livre contratação, só que aqui eu posso ter particulares. Mas o mínimo de vagas deve ser reservada para um concursado. Por exemplo, se eu tenho 5 vagas para assessor, eu posso colocar 4 pessoas que não são concursadas, assessores, e eu coloco um que necessariamente tem que ser concursado. Então, o mínimo tem que ser reservado para essas pessoas. A diferença basicamente é essa, que na função de confiança, o sujeito ele é concursado e ascende ao cargo de função de confiança. Beleza? Já o cargo em comissão ou cargo de confiança, nesse caso, eu tenho que o sujeito, eu tenho vagas, dentro dessas vagas, o mínimo tem que ser reservado para aquele que já é concursado e as demais não precisa. Nessa ideia de teoria dos motivos determinantes, o sujeito fala assim, o desembargador fala, olha, estou desligando o sujeito tal pela falta de verbas. E desliga o sujeito. Aí não desliga ele, beleza, tranquilo, exonerado. No dia seguinte ele contrata um novo para o lugar dele e com o mesmo salário. Fala, opa, peraí. O sujeito ele pode buscar o judiciário e falar, para lá, ele foi desligado pelos motivos determinantes que foi meu desligamento, foi que não tinha mais verba. E agora colocou um cara com o mesmo valor? Tá errado. Então, os motivos determinantes que ensejaram a minha demissão devem prevalecer, devem ser realmente correspondentes aos motivos que geraram esse ato. Bacana? Tranquilo? Quanto ao momento do exercício, pode ser um controle prévio, concomitante e posterior. Prévio, antes, através, por exemplo, de uma segurança, entre aspas, preventivo, né, implantado para impedir a prática de um ato ilegal que vai ser realizado. Concomitante, a fiscalização durante uma execução de uma obra pública, né, que possa identificar algum vício. E o controle posterior, por exemplo, o ato já foi realizado e através da ação popular eu posso pleitear a anulação desse ato lesivo ao patrimônio público.
Tranquilo? Quanto à iniciativa, de ofício ou provocado, já falei lá atrás, de ofício é quando a própria administração pública, ela toma ciência da situação e ela age, né? Não é espécie de não é espécie, nessa espécie é precisa a iniciativa da parte interessada. Cuidado, o controle exercido pelo executivo, judiciário, pode ser praticado mediante provocação ou iniciativa do órgão controlador. Contudo, o jurisdicional depende, isso que eu já falei lá atrás, né? O judiciário ele precisa de provocação. Já a iniciativa provocada, essa espécie precisa da iniciativa de uma parte interessada, né? Cuidado, o controle exercido. Aqui eu acabei repetindo, né? O mesmo raciocínio. Bacana? No provocado, existem três formas. Eu posso provocar através de uma representação, que é um ato por meio do qual o particular busca a anulação de um ato lesivo. Exemplo, impugnação de uma cláusula licitatória, de licitação, a cláusula licitatória. De um edital de licitação é um exemplo disso. Eu tenho a reclamação, que é o que? Através da reclamação, busca a retirada de alguma conduta que viole algum direito. Exemplo, uma impugnação da cláusula edital por algum dos licitantes, né? E, por fim, eu tenho o pedido de reconsideração, quando, nesse caso, busca-se a retratação. Foi dada uma decisão e você pede para que haja uma retratação, para que aquele que decidiu volte atrás, tá? Tranquilo. Beleza, conduta que viola algum direito peticionante, né? Nesse caso, vale lembrar... tá, perfeito. Qual a diferença da representação para a reclamação? Na representação, o interesse não é do particular. Não está me afetando, está afetando a coletividade. Isso aqui é importante, vamos grifar aqui, né? Está afetando a coletividade, tá? E a reclamação? Na reclamação, aí sim, aí é algo que está me afetando. É o particular que está sendo afetado e ele deseja algo que viole o peticionante. Tranquilo? E reconsideração é pedir para a autoridade voltar atrás na decisão, retratar-se. Tranquilo? Fechamos a classificação, facinho, mamão com açúcar. Vamos avançar, vamos falar sobre controle, agora próprio da controle administrativo, né? O controle administrativo é fundamentado no poder da autotutela que eu falei lá atrás, né? A administração exerce seus próprios atos e tem como objetivo a confirmação, correção ou alteração de comportamentos administrativos. Os meios de controle administrativo são a supervisão ministerial sobre as entidades descentralizadas, nós já falamos atrás, e o controle hierárquico dos órgãos, já falamos também lá atrás, vai ficar fácil agora, né? Atenção, no direito brasileiro não existe necessidade de esgotamento das vias administrativas para ser possível recorrer ao Poder Judiciário, tá? A exceção diz respeito às questões envolvendo o direito desportivo, né? Também tem alguma hipótese que alguém falava do direito previdenciário, essa questão que você tinha que exaurir a questão administrativa previdenciária para que depois buscar o judiciário, mas tem entendimentos contrários a esse respeito. O que seria esse accountability? O que é isso, né? Segundo Matheus Carvalho, o accountability, né? Accountability representa o dever que todo agente público possui de expor detalhadamente o resultado de suas ações. É um direito, é um dever de lisura, de transparência, né? No âmbito da função ou cargo público. Pode-se afirmar, portanto, que a lei de responsabilidade fiscal é considerada instrumento desse accountability, em razão da imposição de gestão física, transparência e planejada por parte do agente público. Accountability. Quem é do inglês aí, tem um aluno meu que fala muito bem inglês, ele me corrigia, que depois me fala no privado como é que soletra, como é que pronuncia accountability. Bacana? Recurso hierárquico, que pode ser duas espécies, ele pode ser próprio ou impróprio. Decora. O recurso impróprio exige previsão e lei. O recurso próprio não exige previsão e lei para que ocorra. Então, o recurso hierárquico próprio é aquele endereçado à autoridade superior a que praticou o ato recorrido. Como tal recurso é inerente à organização escalonada da administração, pode ser interposto sem necessidade de previsão legal. Ou seja, se eu tenho uma decisão interna, por exemplo, um recurso que é realizada dentro da esfera administrativa, alguma ação do superior hierárquico que gera a possibilidade de um recurso para esse superior, para o superior daquele que aplicou a sanção do âmbito administrativo. Então, é interno. Então, para isso, como faz parte dessa estrutura, dessa decisão, indeferiu as minhas esferas. Então vou recorrer aqui internamente aqui para o meu superior hierárquico ou setor competente, porque negaram as minhas esferas. Eu sou servidor público, vou entrar com recurso internamente.
Então, não precisa ter lei para isso. Já a própria estrutura da administração pública me trata que eu posso recorrer ao superior. Agora, o recurso hierárquico impróprio, esse exige previsão legal. Por quê, professor? É dirigir a autoridade que não ocupa a posição de superioridade hierárquica em relação a quem praticou o ato, diferente do recurso hierárquico, que eu vou recorrer para a autoridade superior. Tal modalidade de recurso só pode ser interposta mediante expressa previsão legal, tá? Exemplo do recurso hierárquico próprio, recurso contra uma autuação dirigida à chefia do setor de fiscalização. Ok? Eu fui autuado e eu quero recorrer para aquela pessoa que o fiscal me autuou e eu quero recorrer para o chefe dele. É isso. Não está condicionado à previsão legal. Já o recurso hierárquico impróprio, por exemplo, é o recurso contra a decisão tomada por autarquia endereçado ao ministro da pasta da qual a entidade recorrida está vinculada. É claro, né? Se a autarquia é o INSS, o recurso vai transcender o INSS e vai bater lá no Ministério da Previdência Social, digamos assim. É claro, não vou falar com o ministro da Casa Civil, eu vou falar com o ministro da Previdência Social, ou seja, tem que ter essa vinculação, tá? O recurso hierárquico impróprio, contudo, não é bem um recurso hierárquico, daí porque ele é chamado impróprio. Súmula vinculante 21, fala o seguinte: considera inconstitucional qualquer lei que exija depósito prévio ou caução para interposição de recurso administrativo. Isso aqui é importante, tá? Viola por defesa contraditória. No processo penal, sabemos que o recurso exclusivo da defesa não pode importar em piora. Lembra lá do chamado reformatum impejus, né? No máximo, o recurso é improvido e o estado das coisas permanece como estão. Aqui, no âmbito administrativo, na série administrativa, não há vedação ao reformatum impejus. Ou seja, é possível que, ao recorrer da decisão proferida em um processo administrativo em grau de recursal, a situação seja agravada. Bom, até dói no ouvido eu falar isso, né? Mas é um posicionamento da doutrina, né? Mas existe posicionamento minoritários que contradiz a respeito disso, que vai falar que pelos princípios maiores do princípio do reformatum impejus, ele afetaria também a ideia do processo administrativo. Mas vamos ficar com esse posicionamento, tá bom? Questões para resolver, resolva essa questão. Vamos falar sobre coisa julgada administrativa. A expressão coisa julgada administrativa quer dizer a imutabilidade de uma situação na esfera administrativa, ok? Mas nada impede que essa questão seja rediscutida no âmbito do judiciário. Beleza? Eu vou voltar a falar disso agora. Controle legislativo. O controle realizado pelo Poder Legislativo ou com o auxílio do Tribunal de Contas, é um controle externo. Né? A nossa Constituição Federal, no artigo 71, nos ensina, fala o seguinte, ó, o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas ao qual compete. Ele vem falando a sua determinação, as suas competências. No parágrafo 3º do 71, temos o seguinte: as decisões do tribunal de que resulte a imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Cuidado, tá? Título executivo não é judicial, título executivo só. Outro ponto importante: o controle da economicidade está relacionado com o custo-benefício da medida adotada. Isto é, verifica-se se o órgão agente público agiu de forma mais econômica possível, tá? Economicidade é um nome que sempre aparece em prova. Lá na lei da licitação, eu tenho economicidade bem explícita como princípio. Dentro do controle legislativo, vamos aprofundar, vamos falar do controle parlamentar direto. O que ocorre? Quando ocorre controle parlamentar... Gente, é o legislativo olhando para o executivo, tá? É isso que é a análise. O poder legislativo, os deputados, os senadores no âmbito federal, os deputados estaduais no âmbito estadual e os vereadores no âmbito municipal olhando para o chefe do executivo respectivo. No controle parlamentar direto, temos que o Congresso Nacional pode exercer de maneira direta o controle parlamentar nas situações previstas na Constituição. Por exemplo, quando que o Congresso, você claramente fala, tá aí, o Congresso está atuando diretamente no poder executivo, está controlando. Exemplos. Compete ao Congresso Nacional autorizar o presidente da República a declarar a guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Veja, o Congresso fala, presidente, pode declarar a guerra. Veja o controle realizado do Congresso perante o Executivo nesse sentido. Outras situações, somente o Congresso pode autorizar o presidente da República, o presidente e o vice,
se ausentar do país quando a ausência exceder a 15 dias, tá? Então, o Congresso, ele autoriza o presidente, ele pode ficar os dois, tá? O presidente e o vice estejam fora do país por mais de 15 dias, tem que ter autorização do Congresso. Outra hipótese, competência do Congresso, a suspensão de atos normativos do chefe do Executivo que extrapolem o poder regulamentar, invadindo a seara da lei, né? Você sabe que o poder executivo, quando vem uma lei para ele fala assim, tá, doméstica, vem agora a lei da doméstica, tá? Aí vai para o poder executivo. O executivo fala, tá, mas como que ele vai recolher essa tributação, recolher o INSS dessa doméstica? Aí o poder executivo, ele estabelece as regras. Bom, seguinte, lá na lei fala que tem direito, né? Carteira assinada, né? Então, vai ser da seguinte forma, vai ter que fazer isso, ele vai ter que juntar uma só via, ele explica. Então, quando fala isso, é o chamado decreto regulamentador, ele está regulamentando o que está vendo na lei. Mas esse decreto, ele não pode criar uma nova hipótese, ele não pode inventar moda, ele só pode regulamentar o que já está na lei. Entendeu? Então, o que ele criar, o que ele extrapolar, poderá esse ato, esse artigo, esse parágrafo, ser suspenso pelo Congresso Nacional. Beleza? Continuando, o Congresso também é responsável por julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos do governo. Se não apresentada no prazo ideal, quem vai fazer essa tomada de contas é a Câmara dos Deputados, tá? É de competência do Senado o processo de julgamento do Presidente da República, Presidente e Vice da República, nos casos de crime de responsabilidade. Né? Perfeito. O Senado, eles julgam os nossos presidentes da República, como aconteceu com o Collor e aconteceu com a Dilma. Criação de comissões parlamentares de inquérito, que terão poder de investigação própria. Beleza? A CPI é um exemplo disso. E o Congresso Nacional tem o poder de sustar contratos mediante parecer apresentado pelo Tribunal de Contas. Então, essas são situações, exemplo, de poder de controle direto do controle legislativo perante o executivo, dentro da Constituição. Continuando, vamos falar sobre o controle externo ainda, só que agora o controle externo realizado pelo Tribunal de Contas, que auxilia o poder legislativo. Né? O Tribunal de Contas é órgão auxiliar do poder legislativo no controle externo. Além do Ministério Público, os tribunais de contas têm competência para fiscalizar as despesas do poder executivo, legislativo e judiciário. O MP também faz isso, viu, gente? Apenas para que fique claro, há no Brasil os seguintes tribunais de contas. Eu tenho Tribunal de Contas Estadual, eu tenho Tribunal de Contas do âmbito federal e eu tenho a possibilidade de criação de Tribunal de Contas dos municípios. Preste atenção. Preste atenção. Tá? No âmbito municipal, eu posso criar um Tribunal de Contas, digamos aqui em Cuiabá, o prefeito de Cuiabá, ele pode... Vamos criar um Tribunal de Contas no âmbito municipal. É possível, professor? Não é possível. Depois da Constituição de 88, ficou impedido a criação do Tribunal de Contas ou órgão de controle pelo município. Mas, guardem isso. O Estado do Mato Grosso pode falar o seguinte, ó, o município não pode, mas o Estado do Mato Grosso, eu vou criar um Tribunal de Contas do município de Cuiabá. Pode, Arnaldo? Pode, viu? O órgão estadual, denominado Conselho Tribunal de Contas dos municípios. Não é só de Cuiabá. Um órgão, Tribunal de Contas dos municípios, tá? Mas é um órgão estadual. Aqui no Mato Grosso não temos isso. Aqui no Mato Grosso o Tribunal de Contas do Estado faz toda essa função. Mas pode existir um Tribunal de Contas dos municípios, não de Cuiabá, mas sim dos municípios, que é que é cuidado pelo Estado, tá? Isso é uma decisão de 95. Eu até coloquei aqui uma tabelinha aqui, ó, dos municípios, eu tenho na Bahia, eu tenho em Goiás e no Pará, tá? Que eu tenho esse órgão de controle dos municípios desses estados, fora o Tribunal de Contas do Estado normalmente, tá? E tribunais de contas do município, que foi gerado antes de 88, eu tenho do Rio de Janeiro e de São Paulo. Entendemos? Voltar. Existe a possibilidade de Tribunal de Contas Municipal criado pelo município hoje, depois de 88? Não. E já ocorreu, alguém já criou? Já, tem dois. Tribunal Rio de Janeiro e São Paulo, que já existiam, e eles criaram o deles, o município de São Paulo e o município do Rio de Janeiro. Ponto. Depois de 88, não pode criar mais. O Estado pode criar, quem na verdade fiscaliza por regra é o Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado ele vai fazer toda essa função. Ele vai cuidar das contas do Estado e também dos municípios daquele Estado, perfeito? Mas o Estado ele pode criar um Tribunal de Contas dos municípios, separado, só para cuidar dos municípios. Pode isso, Estado? Pode. E onde que está isso, professor? Goiás, Bahia e Pará.
Eu sou sincero a vocês que eu confundia muito isso, viu, gente? Eu confundia muito isso, mas aí estudando com o tempo você vai amadurecendo e vai entendendo, ok? STJ tem um posicionamento de que não configura bis idem. O que é bis idem? Dupla punição. A coexistência de título executivo extrajudicial de um acordo no Tribunal de Contas e uma sentença condenatória em ação civil pública de improbidade administrativa. Então, o sujeito ele pode tomar duas condenações pelo mesmo fato? Sim. Ele pode tomar uma execução por um título executivo extrajudicial do Tribunal de Contas e, além disso, uma sentença condenatória no processo judicial de improbidade administrativa que gerará duas punições que, pelo mesmo fato, mas não se aplica aqui o no bis in idem. Bacana? Beleza? Controle judicial, agora sim falando do Poder Judiciário. Judiciário, nós temos um sistema no Brasil que é a de jurisdição única. Tá? No Brasil nós temos uma jurisdição única. O Brasil adota da jurisdição única, ou seja, também chamado de unidade de jurisdição. Cuidado que na prova vai falar do sistema de jurisdição francês. Lá tem o Poder Judiciário e tem um poder e tem uma jurisdição administrativa, que teria a mesma força do Judiciário, mas aqui não, aqui no Brasil não. Tanto é possível que nós já falamos lá atrás, da coisa julgada administrativa. A coisa julgada administrativa faz coisa julgada só dentro dela, só dentro da administração, porque eu posso rever esse ato no Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário é a última instância. Beleza? Então nós temos que o seguinte, então o Poder Judiciário ele pode analisar? Pode. Tá? Ele pode analisar uma questão do administrativo, sim. Como nós já falamos atrás, tem um limite dele que eu não posso mexer em atos interna corporis, né? Atos políticos não mexe. O Poder Judiciário não mexe e não, naquelas situações do mérito administrativo que nós já falamos lá atrás. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Prescrição administrativa, 5 anos, tá? Essa é a regra, tá? Sobre a ação que visa a reparação civil, em face do Estado, também aponta o prazo de 5 anos. Então, o Estado tem 5 anos que as dívidas passivas, eu tenho 5 anos para poder cobrar as dívidas passivas, e as ações de reparação civil em face do Estado também apontam 5 anos. Então, para o Estado cobrar e para o Estado ser cobrado, o prazo é de 5 anos, tá? Bem que nós sabemos que no Código Civil vai falar que o prazo é de 3 anos, mas já tem entendimento que o STJ tem entendimento que realmente prevalece é o de 5 anos. E a última situação é a reclamação constitucional como instrumento de controle externo, tá? Reclamação constitucional está estabelecida na nossa Constituição. Por exemplo, quando uma decisão do judiciário não está sendo obedecida pelo Estado. Aí, nesse caso, eu posso suscitar ao Supremo, falar, Supremo, ó, aqui no Mato Grosso estão fazendo você de besta. Não estão cumprindo as suas decisões de única e última instância. Então, o seu efeito vinculante aí, ó, não está servindo de nada. Então, seria mais ou menos esse linhas chulas, seria isso. Aí o judiciário realizaria o controle, veja, o controle externo judicial sobre um ato administrativo. Digamos que uma Assembleia Legislativa não está obedecendo as vinculações do nepotismo, né? A ideia da súmula vinculante do nepotismo. Aí o que acontece? O judiciário ele tem todo ele provocado, é óbvio, lembra disso, o judiciário tem que ser provocado, ele pode sustar ato administrativo quando não seja obedecido o quê? As premissas dadas pelo Supremo, tá? Isso está onde? Está no artigo 103A e parágrafo 3º da nossa Constituição. Vamos ler para poder fechar a aula de hoje. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou provocação, mediante decisão de 2/3 de seus membros, após reiterar decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula, que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais atos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, na esfera federal, estadual, municipal. Ou seja, a súmula vinculante 14, se não me engano, seu vinculante 13, que fala do nepotismo, ela aplica-se também ao âmbito municipal, bem como proceder à sua revisão e cancelamento na forma estabelecida. Aí vem o parágrafo 3º e fala o seguinte, olha, do ato administrativo, que nos interessa é isso aqui, ou decisão judicial, aqui não interessa, que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação ao Supremo, que julgando procedente, anulará, olha que delícia, ó, anulará o ato administrativo. O Poder Judiciário realizando um controle externo através de uma reclamação constitucional. Beleza? Anulará o ato administrativo ou cessará a decisão judicial reclamada e determinará que o outro seja proferida ou sem aplicação da súmula conforme o caso. Beleza? Como daí se depreende, trata-se de instrumento corretivo,
de caráter jurisdicional, através do qual o STF visa anular ato administrativo, sendo uma hipótese de controle de poder da República sobre o outro poder da República, ou que configure realmente um controle externo. Bacana? Tranquilo? O pessoal da mentoria agora tem o seu simuladinho para poder fazer e me enviar o resultado agora. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser, Ele sempre quer. Tchau, tchau!